Oi, aqui é a Andressa e seja muito bem-vinda ao canal Fisioterapeuta Aprovada. No vídeo de hoje falarei sobre a hanseníase. Fica comigo e vamos lá! É novo aqui? Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar atento a todas as novidades que eu vier a compartilhar com você. O Brasil ocupa o segundo lugar de casos de hanseníase no mundo e durante o mês de janeiro são realizadas atividades voltadas ao combate e prevenção da hanseníase. Sendo assim, vamos saber o que é a hanseníase. A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa de alta infectividade e baixa patogenicidade, ou seja, ela poderá fazer com que os vários indivíduos fiquem infectados, porém nem todos desenvolverão a doença. Ela é uma das doenças mais antigas e anteriormente era conhecida como lepra. O agente etiológico que faz com que seja desenvolvida a hanseníase é o Mycobacterium leprae, ou bacilo de Hansen. Ele desenvolve em regiões mais frias do corpo, ou seja, na pele e nos nervos periféricos. Nos nervos periféricos, eles se alojam nas células de Schwann. A transmissão ocorre por meio de gotículas de saliva ou secreções do nariz, desde que haja um contato frequente e próximo com o doente que não está em tratamento. Ou seja, a partir do momento que a pessoa que foi diagnosticada com hanseníase iniciar o tratamento, não há como haver a transmissão pelo fato dos medicamentos já combaterem o bacilo e o bacilo morre. Então, a partir do momento que a pessoa entrou em tratamento, ela não transmite mais a doença para os seus contatos próximos. Então, novamente, a importância de diagnóstico precoce, tratamento precoce, evita-se transmissão para outras pessoas e evita, principalmente, as deformidades que a própria pessoa poderá desenvolver. E a partir do momento em que o indivíduo foi diagnosticado com hanseníase, os contatos também devem fazer o exame dermatoneurológico para verificar se não houve infectividade da hanseníase. E também, se tiverem, já iniciar o tratamento precoce para evitar transmitir para outras pessoas. Quais são os sinais e sintomas da hanseníase? Manchas esbranquiçadas, amarronzadas ou avermelhadas na pele, alteração da sensibilidade ao calor, dor, frio e tato, diminuição de pelos e suor, surgimento de caroços ou placas, dor e espessamento dos nervos, principalmente, formigamento, dormência e perda da sensibilidade em braços, mãos, pernas e pés, diminuição da força muscular, ressecamento ou sangramento nasais recorrentes, ressecamento dos olhos. Então, esses são os principais sinais e sintomas do indivíduo que poderá estar com hanseníase. Lembrando que as lesões de pele na hanseníase sempre há alteração de sensibilidade. Então, se uma manchinha estiver esbranquiçada, amarronzada ou avermelhada, se houve diminuição da sensibilidade, é sim um dos sinais que poderá desencadear no diagnóstico de hanseníase. Veremos agora quais são os principais nervos que são atingidos na hanseníase. Então, o nervo facial, que é o sétimo par de nervo craniano, nervo trigêmeo, nervo ulnar, nervo mediano, nervo radial, nervo fibular comum e nervo tibial. Podemos ver aqui nessa ilustração a localização desses principais nervos. Nervo facial, como o próprio nome diz, recobre músculos da face. O nervo trigêmeo também. Nervo radial, que está na parte posterior do braço. Nervo radial cutâneo também, que está na parte mais anterior. Aí nervo mediano, que está aqui também na parte de dentro do braço. E o nervo ulnar também, que se encontra na parte interna do braço. Descemos agora para os membros inferiores, temos o nervo fibular e o nervo tibial, que está aqui na parte posterior da perna. Então, esses são os principais nervos acometidos pelo bacilo.
Então ele se aloja nesses nervos e desenvolve todos os sinais e sintomas que a gente viu anteriormente. Formigamento, diminuição da sensibilidade, dormência nos membros e assim sucessivamente conforme vimos anteriormente. Como é feito o diagnóstico? Então, o diagnóstico é feito por meio da anamnese, que vai colher todo o histórico clínico do paciente, toda a queixa principal e assim sucessivamente. A avaliação clínica dermatoneurológica do paciente, então fará com que verificaremos os pontos em que o paciente tem a diminuição da sensibilidade, diminuição de força e assim sucessivamente também. Os testes de sensibilidade, a palpação de nervos, a avaliação da força motora, inclui também a baciloscopia na maioria dos casos. Sendo assim, o diagnóstico é confirmado quando apresenta uma ou mais das seguintes características: lesões de pele com alteração de sensibilidade, acometimento de nervos com espessamento neural e a baciloscopia positiva. Então, tendo uma ou mais dessas 3 características, é diagnosticado como hanseníase. Porém, como qualquer outro exame, de acordo com todos os critérios para diagnóstico. E onde é feita a baciloscopia? É recolhido o material através dos lóbulos da orelha, cotovelos ou lesões. Conforme vimos aqui na figura, esse está sendo recolhido no lóbulo da orelha. Por que nessas áreas? Porque são as áreas mais frias do corpo, que é onde os bacilos geralmente ficam alojados, podendo estar em desenvolvimento. Então, os lóbulos da orelha é uma região bem fria, os cotovelos, e quando a pessoa apresentar lesões também, porque é um local que, com certeza, os bacilos estão instalados ali naquela região. Após o diagnóstico, é feita a notificação compulsória e de investigação obrigatória, ou seja, como é uma patologia que tem que ser feita ali o tratamento, tudo certinho, para evitar com que outras pessoas sejam infectadas e que possam desenvolver a doença, é feito o acompanhamento para que assim possa desenvolver o tratamento correto. Qual é a classificação da hanseníase? Temos a classificação operacional da hanseníase, que é paucibacilares, quando a pessoa apresenta até 5 lesões de pele, e as multibacilares, quando a pessoa apresenta mais de 5 lesões de pele. Então, paucibacilares, até 5 lesões. Multibacilares, mais de 5 lesões. Uma situação para estar decorando: paucibacilar, pouco. Então, paucibacilar, poucas lesões. Multibacilares, muito, mais de 5 lesões, muitas lesões. E na classificação de Madrid é dividida em indeterminada, que seriam as paucibacilar, porque apresenta um pouco menos de lesões, até 5 lesões. Pode-se observar que o paciente possui até 5 manchas de contornos imprecisos. Não há comprometimento neural, há redução da sensibilidade, podendo ser por meio de anestesia ou anidrose. A pessoa não transpira, não sai suor daquele local. Temos a tuberculoide, que também é paucibacilar. O paciente possui até 5 lesões bem definidas, a perda da sensibilidade térmica, dolorosa e tátil, espessamento neural e neurites. Então, na tuberculoide, pode-se observar que há um contorno melhor da lesão, dos outros sinais e sintomas também, que são mais agravantes do que a anterior. Temos a dimorfa, que seria multibacilar, porque o paciente possui mais de 5 lesões, as bordas podem estar bem ou pouco definidas, além da perda da sensibilidade, neurites, dores e assim sucessivamente, de acordo com os sinais e sintomas. Temos também a virchoviana, sendo multibacilar. O paciente possui pele avermelhada, seca, pápulas, nódulos e com agravamento da doença. Poderá haver perda de pelos, sobrancelhas, cílios, mãos e pés edemaciados, formigamentos, espessamento neural e face leonina. Então, na virchoviana, diríamos que é a mais grave, porque são desencadeados praticamente quase todos os sintomas que o indivíduo poderá desenvolver. Agora vamos ver como é feita uma avaliação neurológica simplificada. Ela é feita no diagnóstico,
durante o tratamento em intervalos de 3 meses, suspeita de reações em neurites, uma neurite silenciosa, na alta e no acompanhamento. Então, a avaliação é feita durante todos esses processos. Aqui nós preencheremos com os dados do paciente, nome, data de nascimento, ocupação, todos os dados que envolvem o paciente. Aí aqui já teríamos a classificação operacional, PB, paucibacilar, MB, multibacilar. A data de início da poliquimioterapia e a data da alta. Aqui, se o indivíduo ainda não foi diagnosticado, ainda não preencheremos com esses dados e daremos início ao exame. Com relação à face, analisaremos o nariz e os olhos. No nariz, qual que é a queixa principal do paciente? Se há dor, feridas, perfuração de septo. Então, preencheremos a ficha de acordo com os sinais e sintomas que ele apresenta. Aí, ressecamento, sim ou não, ferida, sim ou não, perfuração de septo, sim ou não, e de acordo com o local, se é o direito, se é o esquerdo, se são os dois. E assim, vamos fazendo na primeira, na segunda e na terceira avaliação, de acordo com o que vimos lá no diagnóstico, a cada 3 meses, na alta. Então, vamos preenchendo de acordo com em cada momento. Com relação aos olhos, identificaremos a queixa principal, se o indivíduo sente os olhos com areia ou qualquer outro sintoma. Fecha os olhos sem força. Se o indivíduo fechar os olhos sem força, verificar se ele fica com os olhos um pouquinho abertos, a quantidade de milímetros que permanece aberto. Por meio da régua, a gente verifica quantos milímetros ele não consegue fechar os olhos. Mesma coisa com fechar os olhos com força. Se apresenta triquíase, que é o crescimento de cílios para dentro dos olhos. Se a pessoa apresenta o equitrópio, que é a eversão da pálpebra inferior, diminuição da sensibilidade da córnea, opacidade da córnea, se apresenta catarata e acuidade visual, que é se a pessoa está enxergando bem ou não. Para cada situação dessa, fazemos testes para verificar como estão os olhos. Agora, com relação aos membros superiores, queixa principal do paciente, o que ele sente ali, decorrência dos sinais e sintomas. Palparemos os nervos, palpação do nervo ulnar, do nervo mediano, do nervo radial, para ver se está em espessamento, que é um aumento do nervo, e assim colocaremos de acordo com a legenda, se está normal, se está espessado ou se o paciente refere dor. Avaliação da força. Abrir o dedo mínimo. Aqui testaremos o nervo ulnar. Então, se o paciente apresenta forte ou diminuído, paralisado, uma resistência parcial, um movimento completo, um movimento parcial, uma contração ou paralisado. Então, faremos o teste e verificaremos como que ele reagiu diante desse teste da avaliação da força. Mesma coisa com elevar o polegar. Aqui iremos fazer a abdução do polegar. Então, se o nervo mediano é o que vai estar comprometido nesse momento. Então, realizaremos o teste e verificaremos qual foi a resposta do paciente. Agora, elevar o punho, que é a extensão do punho. Testaremos o nervo radial. E, então, de acordo com a resposta do paciente, colocaremos na ficha. Agora, faremos a inspeção e avaliação sensitiva, para verificar como que está a sensibilidade do paciente. Aqui nós utilizaremos o estesiômetro e colocaremos nesses pontos. E de acordo com cada cor do estesiômetro, avalia-se como que está a sensibilidade do paciente. Então, avaliou nesse pontinho, verificou qual que é, se sente, se não sente, e assim em todos os pontos e nas duas mãos. E colocaremos de acordo com o que o paciente sentiu, se não sentiu, e assim sucessivamente. Se a pessoa já apresenta uma garra móvel, uma garra rígida, se há uma ferida, então deixaremos em anotação todos esses sinais também. E com relação aos membros inferiores, mesma situação de verificar qual que é a queixa principal, palpar os nervos fibular e o tibial posterior. Lembra lá daquela localização onde estão os nervos? Lá que iniciaremos a palpação para verificar se o nervo está espessado, se o paciente sente dor ou está normal. E mesmas situações com relação à avaliação da força. O paciente elevar o hálix, que é o dedão,
estaremos testando o nervo fibular, aí com o mesmo quadro lá de se apresenta normalidade, que é uma questão de força, se está forte, diminuído, paralisado, se o movimento é completo, parcial ou paralisado. Então temos todas as categorias para estar analisando com a resposta do paciente. Elevar o pé. Então, se o paciente apresenta a elevação correta, se está forte, diminuído, paralisado, de acordo com a resposta do paciente. E com relação à sensibilidade, faremos os testes com o estesiômetro nos pontos que estão na ficha e assim, com a resposta do paciente, colocaremos o que ele sentiu até completar. Assim, classificaremos o grau de incapacidade que o indivíduo está, se é grau 0, grau 1 ou grau 2. Isso é de acordo com todos os testes que fizemos, as avaliações, para estar colocando o grau que ele ocupa. Se há diminuição ou perda da sensibilidade dos olhos, diminuição ou perda da sensibilidade nas mãos e nos pés, então aqui já seria um grau 1. Aí grau 2 um pouco mais severo, então faremos a classificação de acordo com o que ele apresentou na avaliação anterior. O tratamento é oferecido pelo SUS por meio das medicações, que é uma poliquimioterapia, por meio da rifampicina, dapsona e clofazimina. Atualmente, de acordo com a nota técnica de 2020, o esquema de tratamento passou a ser o seguinte: adulto tem a rifampicina, uma dose mensal de 600 mg, 2 cápsulas de 300 mg com administração supervisionada. Aqui significa que o indivíduo vai lá buscar a sua medicação e uma dose o indivíduo toma na frente do profissional. A clofazimina também com dose mensal e com administração supervisionada e dose diária de 50 mg. Dapsona, uma dose mensal de 100 mg supervisionada e uma dose diária de 100 mg autoadministrada. A criança também apresenta os mesmos medicamentos com variação em quantidade de miligramas, porém com doses supervisionadas e doses mensais. E a duração do tratamento, de acordo com a classificação, é feita em 6 meses para paucibacilar e de 12 meses para multibacilar. Os indivíduos também, durante o tratamento, podem apresentar reações rancênicas. Do tipo 1, ou reação reversa, é comum no tipo paucibacilar, em que o indivíduo apresenta novas lesões dermatológicas, infiltração, alteração da cor e edema nas lesões antigas, dor ou espessamento dos nervos, que são as neurites. Então, no início do tratamento, a pessoa apresenta essas novas lesões, todos esses sintomas, é a reação do tipo 1. Do tipo 2, ou eritema nodoso sistêmico. Essa é mais comum no tipo multibacilar. Apresenta nódulos vermelhos e dolorosos, febre, dores articulares, dor e espessamento dos nervos e mal-estar generalizado. Então, essa reação do tipo 2, em que a medicação é por meio da talidomida, porém, tem que se passar pelo médico, somente o médico prescreve o tratamento para estar acompanhando este paciente que apresentou reações rancênicas. E agora entraremos na prevenção e o tratamento das incapacidades físicas. O tratamento da poliquimioterapia deve estar associado com atividade de prevenção e tratamento de incapacidades físicas, observando cada caso individualmente. Ou seja, é importante que, com a medicação, sejam apresentados exercícios juntos para que o indivíduo não desenvolva deformidades e incapacidades. E para isso, deixarei aqui no card um vídeo em que realizei alguns exercícios que as pessoas podem estar realizando para prevenir as incapacidades. Com relação aos cuidados, lembra lá daqueles achados? Ressecamento do nariz, hipersecreção, úlceras. Teremos algumas condutas a serem realizadas. Ressecamento, uma hidratação e lubrificação do nariz, uma hipersecreção, hidratação e lubrificação, não assoar o nariz com força. Se apresenta crostas, hidratar e lubrificar, não retirar crosta com dedos, cotonetes ou outros objetos. Com relação às úlceras, limpeza, remoção das crostas, aplicação de pomada antibiótico e repetir até a cicatrização. Quando o indivíduo apresentar um desabamento nasal, encaminhar para a cirurgia. E todos os outros cuidados também
verificando diariamente se o indivíduo apresenta equitrópio, uma lubrificação, uma proteção diurna e noturna e uma cirurgia também pode ser indicado. E assim, de acordo com cada situação que o indivíduo apresenta, há um cuidado específico. Por exemplo, também na triquíase, uma retirada manual dos cílios, uma lubrificação, e em alguns casos haverá necessidade de cirurgia. Se a pessoa apresentar uma úlcera de córnea, encaminhamento urgente ao médico oftalmologista. Então aqui varia de acordo com cada achado, há uma conduta. Então por isso a necessidade de estar sempre observando como que está os olhos para que haja um melhor procedimento para aquela pessoa. Com relação às mãos, se há ressecamento, faremos a hidratação e lubrificação das mãos. Com relação à dor, verificar o porquê dessa dor e o tratamento ocorre por meio da fisioterapia também. Alteração sensitiva. É importante realizar uma inspeção diária, realizar adaptações e proteções desse membro, porque às vezes a pessoa está ali no seu dia a dia realizando atividades diárias, como cozinhar. E como a sensibilidade está reduzida, às vezes a pessoa pode não sentir queimar algumas pontas dos dedos, vai pegar uma panela, às vezes como não sente, pega e depois, quando está ali o machucado, que vai verificar. Então é importante realizar essa inspeção diária, realizar proteções, se irá manusear alguns objetos, luvas e assim sucessivamente, de acordo com cada atividade que ela venha realizar. Alteração motora, umas orientações, os exercícios domiciliares. Se a pessoa apresentar garras e atrofias, adaptações, exercícios, órteses ou até a descompressão neural. Ferimentos, fissuras, queimaduras, consultas e curativos são uma das condutas que possam ser feitas. Nos pés, ressecamento, uma hidratação e lubrificação. Dor, mesmas situações, faremos fisioterapia. Alteração sensitiva, observação diária, adaptações, proteções, observar os calçados. Alteração motora, orientação, exercícios domiciliares também. Garras e atrofias nos pés, adaptações, exercícios, órtese e a descompressão neural. Ferimento, fissura e queimadura, uma consulta e curativo. Então todos esses achados vai de acordo com cada indivíduo e de acordo com cada achado, uma conduta a ser executada. Então, espero ter contribuído com você para que você saiba o que é hanseníase, sinais e sintomas, diagnóstico, tratamento e repetindo, houve algum dos sinais e sintomas, procure ajuda médica para que o tratamento seja realizado mais rápido e assim não há o risco de contaminar outras pessoas e a pessoa desencadear as incapacidades também. Então, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos para que essa informação possa ser distribuída o mais rápido possível. Obrigada, até logo!